Que essa paz permaneça em nossos corações até a vinda do Senhor Jesus. Vamos para a palavra do Senhor Jesus? Se encontra no livro de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. E nós vamos ler alguns versículos. Em reverência à palavra do Senhor Jesus, se coloque de pé. Estaremos, a não ser aqueles que não podem, como por exemplo, a irmã Ronilda, que está com a criança, e a gente entende. Amém? Marcos, capítulo 14, versículo 32 a seguir. Glória a Deus. Marcos 14, versículo 32 a seguir. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor, e angustiasse. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passar dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, ou seja, meu Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltaram e achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhe: dorme agora, descansai, basta é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que está perto o que me traz. Amém? Podeis assentar. Meus amados irmãos, esse texto está escrito nos 4 evangelhos. No evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas e no evangelho de João. O evangelho de Mateus está no capítulo 26, versículo 36 até o 46, Lucas 22, 39 ao 46 e João 18, a partir do versículo 1. Todos nós conhecemos essa história, quando Jesus já estava prestes a morrer
ensinou os seus discípulos até a última hora o que deveria fazer como sacrifício para até mesmo se livrar da morte, ou seja, poder até mesmo ressuscitar. É evidente que Jesus já sabia que iria morrer e que iria ressuscitar após a morte. Como homem, ele temeu a morte, até pediu para que o Senhor, Deus, o seu Pai, os livrasse daquele cálice, não deixasse ele passar por aquilo ali. Mas como Deus, ele não podia dizer não para a morte, pois iria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Amém? E vive conosco para todos sempre. Amados, o que eu entendo aqui é que Jesus deixou um grande exemplo para todos nós. Às vezes em nossas palavras, em nossas experiências de vida, e às vezes para não deixar alguém machucado, às vezes, quem sabe, para deixar alguém feliz, e quem sabe pode haver um grande prejuízo, não dizemos não para alguém, e nós precisamos dizer não para nós mesmos. Às vezes nós precisamos dizer não, até mesmo se for para enfrentar a morte, você tem que dizer não, não para a morte, mas sim para não dizer que a morte não vem lhe matar, porque de qualquer maneira, se você disser não, ela vem assim mesmo, né? Mas diga não, porque diga não assim, no sentido, eu não tenho que dizer não para a morte. Por quê? Porque temos que passar pela vale da morte, nem que nenhum de nós não queira, sim ou não? É verdade, temos que dizer, não podemos dizer não de forma alguma, não podemos dizer não para que não aconteça, tem que acontecer. Não, o exemplo de não, Deus deixou lá no jardim do Éden. A primeira palavra não foi Jesus estava no princípio e viu a palavra não. Quem sabe foi o próprio Jesus que disse não para Adão. Lembra disso? Quando Deus preparou todo o jardim, preparou o homem, ou seja, fez o homem do pó da terra, deu um espírito de vida a ele, e depois, quando plantou todo o jardim, apresentou a ele toda a fruta que tinha no jardim, mas existia uma fruta chamada uma árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore era chamada árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, ela dizia tudo o nome. Não, ela é do bem, mas também é do mal. Quer dizer, é uma coisa que se você desobedecer, ela pode fazer mal para você. E Deus disse não a Adão naquele ato momento: não coma, não coma, porque pode causar a morte, você pode morrer. Então, por que você tem que dizer não? Algumas coisas você tem que dizer não para você mesmo, para que você não se prejudique, para que você não... Imagina se você acha que nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Você vai morrer um dia. Agora, se alguém disser que você não vai morrer, diga não para ele, porque você vai morrer. Agora, morrer como? Fisicamente. Mas o crente não morre.
O crente passa da morte para a vida, como Jesus realmente aconteceu mesmo. Jesus, como homem, temeu a morte, como você, eu, nós tememos a morte, é claro, podemos temer a morte, como homem, mas como semelhança de Deus, entendemos que a morte para o crente é vida eterna. Morrer para o crente é viver com Jesus, viver com Jesus. Agora não coma do fruto, porque é aonde começou a se gerar o pecado. Não, eu não vou. Diga não à corrupção, diga não aos desejos da carne, diga não a alguma coisa que possa prejudicar você, a sistema político, a sistema diabólico. Diga não, entendeu, amados? Diga não, para que você não se prejudique no futuro, porque Jesus mesmo deixou esse exemplo. Primeiro ele entendeu que como homem doía a morte, mas como Deus, ele não faz a minha vontade, mas a tua. Então eu aceito a morte, aceito a morte, porque após a morte tem a vida. Amém, amados? E ele enfrentou tudo isso por cada um de nós. Somos merecidos? Não, nós não somos merecidos, mas o amor cobre todas as coisas. E quando Deus disse não para Adão, se ele tivesse ouvido, nenhum de nós estava passando pelo processo que estamos passando hoje. Nenhum de nós. Não coma, porque você pode morrer. Não coma. Para quem Jesus disse não também? Para Moisés. Moisés não vai chegar, não vai tomar posse da terra prometida. Ele disse não. Sobe aqui, Moisés, no monte. Está vendo lá? A cidade é linda, não é bonita? Pois tu não vai tomar posse. Disse não para Moisés. Disse não para quem também? Disse não também para Jó. Não vou atender você até que a prova passe. Não vou atender você. Ele disse não também para Davi. Disse: a espada, não vai sair a espada da tua casa, porque tu tomaste a mulher do teu amigo para ti. Não vai. Entendeu, amados? Então, muitas coisas nós temos que dizer não, para que não aconteça o pior. Entendeu? E quando você diz não, às vezes, para uma coisa que você não sabe, até que vale a pena. Agora, aquilo que você sabe que prejudica você, vale a pena você dizer não. Está entendendo, amados? Como, por exemplo, nós devemos acordar nos últimos dias e dizer não para a corrupção. Nós devemos acordar nos últimos dias. Se ligue no que está acontecendo, para que o seu vizinho, para que o seu amigo, que nunca o aceitou a Jesus, nunca reconheceu que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Salvador, e ainda não se humilhou diante do Pai e o aceitou perante os homens, que Jesus é o Senhor e Salvador, você dizendo não à corrupção, você pode estar dando mais uma chance para ele sobreviver, ou seja, para ele o aceitar, correr aos pés do Senhor Jesus. Agora, recentemente, eu defendi um crente, que eu não quero citar o nome, e disse a uma pessoa, defendi com unhas e dentes, com toda a minha força. Essa pessoa chegou a dizer que um crente daqui dessa igreja não tinha jeito, não era liberto, e eu disse que era liberto. Por
que que eu disse? Eu errei? Sim ou não? Não, não errei. Imagine se essa pessoa soubesse que eu tivesse falado dela ou dele, tivesse falado mal, que ele nunca tinha sido liberto, como é que essa pessoa ia se sentir? Porque a Bíblia diz que se você diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, não é verdade? E sempre eu tenho que dizer, defender o meu irmão em qualquer lugar. Eu não vou aceitar de forma alguma alguém prejudicar o meu irmão, que faz parte do mesmo corpo, de forma alguma. E eu defendi essa pessoa com os unhas e dentes, e essa pessoa hoje, infelizmente hoje, para ser o diabo só falta o chifre, entendeu, amados? Era daqui da igreja, era daqui, mas eu defendi porque eu acreditei que Jesus tem todo o poder, e eu tenho certeza que Ele tem todo o poder para o libertar. Amém, amados? Amém. Agora, é muito fácil de você ser inteligente e sábio, não precisa de muita coisa, é só você separar as coisas, separar a mentira da verdade, como por exemplo, não transforme a verdade em mentira, e nem vice-versa, nem a mentira em verdade, não transforme. Sabe por quê, amados? Porque você pode, na verdade, errar muito, em você realmente querer transformar uma mentira em uma verdade. Não pode. Fale a verdade, aceite a verdade, diga tudo que é verdade. A Bíblia diz: conhecerei a verdade, e a verdade liberta. Ela liberta. Não aceite de forma alguma. Imagine se eu, na verdade, vou aceitar uma libertação, ou seja, uma teologia de libertação.